com essa pauta de articulação de parcerias. A gente vem trabalhando em cima desse objetivo aí, que é de conhecer os princípios básicos para elaboração e apresentação de projetos e algumas formas de aplicá-los aí para viabilizar a programação da nossa biblioteca, né? E especificamente hoje a gente vai tentar trabalhar um pouco mais sobre a questão da apresentação de projetos, de como organizar essa nossa comunicação externa, ou seja, como criar representações do nosso projeto para gerar essa interlocução com possíveis parceiros. Então, no último encontro, a gente tentou traçar aí um caminho, um possível caminho para sair da ideia de programação, das ideias que a gente tem, ou seja, das informações que a gente tinha com a pesquisa, com a nossa experiência, né, e caminhar até a formalização de um projeto, né, entendendo um pouco o que é essa questão do projeto enquanto empreendimento planejado com ações que estão relacionadas aí, que tem como finalidade alcançar um objetivo comum, né, dentro de um determinado período de tempo, com determinado recurso. Então, nós entendemos um pouco da metodologia de projetos, tanto para a elaboração, entendendo ali o ciclo de vida, focamos um pouco mais nessas etapas de identificação e desenho do projeto, e conhecemos algumas ferramentas, entre elas aí o marco lógico do projeto, que é uma ferramenta que eu considero fundamental para a gente construir projetos coerentes, projetos de impacto social. Então, se nós percorremos esse caminho, significa que possivelmente teremos um bom projeto em mãos, que é a questão, uma condição básica para a gente estabelecer uma comunicação, para a gente conseguir parceiros, a gente saber o que a gente quer fazer com detalhe, né, saber dos impactos que isso pode provocar, das relações aí entre as ações, os resultados, objetivos e o impacto. Né? E se a gente caminhou por esse caminho, possivelmente teremos aí um bom projeto em mãos. Então, qual o desafio que nos compete agora? É justamente esse de como mobilizar os parceiros e influenciadores para viabilizar esse projeto ou programação da nossa biblioteca. Então, com base nesse desafio que a gente vai tentar construir algumas respostas, encontrar alguns caminhos para essas respostas, para que a gente possa tirar nossa ideia de programação do papel e, através dessas parcerias, conseguir viabilizá-las. Então, se eu estou falando de mobilizar parceiros, estou falando de influenciadores, que são termos muito em voga hoje em dia, né, na publicidade, no ramo dos negócios, nas próprias ciências sociais também, nós estamos falando de comunicação, né? Estamos falando de um conjunto de ações que tem como objetivo construir o engajamento de pessoas e organizações na nossa causa, entendendo a programação que nós estamos construindo como a nossa causa. Né? Se a gente tem uma programação focada para empreendedorismo, ou para o ensino de uma segunda língua, né? Ou para fortalecimento das relações das relações comunitárias da biblioteca com o seu entorno, nós estamos falando de uma causa. Né? E entendendo a comunicação como um processo, é importante a gente frisar que o trabalho que nós fizemos de comunicação, aquilo que nós pensarmos para comunicar o nosso projeto e assim conseguir parceiros, não pode estar limitado a um exercício que é o que a gente comumente relaciona a essa etapa do trabalho, de elaborar uma proposta, uma apresentação ali no olho, no papel, uma boa apresentação no PowerPoint, na comunicação para a construção de um engajamento, a comunicação como estratégia para viabilizar o nosso projeto não restringe a isso. Então, nós estamos falando de no mínimo 5 dimensões de atividades de educação, de comunicação com objetivos
com previsões de impactos distintas e que são todas que, na execução dessas dimensões, é o que possibilita uma condição mais favorável para a gente conseguir chegar nesse nível desejado de relacionamento das organizações, das pessoas com o projeto, que é de co-realizadores ou co-responsáveis. No primeiro encontro a primeira oportunidade que eu tive de contato com vocês, aí a gente ainda conversamos sobre as experiências da Casa da Árvore através do projeto Biblioart Lab na mobilização dos jovens para a transformação da biblioteca. A gente trouxe uma abordagem para avaliar, para identificar, na verdade, para caracterizar esses níveis de envolvimento, né? Onde a gente tinha uma escalinha. Eu esqueci de colocar aqui desse slide, mas não sei se vocês lembram. A gente tinha uma escalinha que ia desde a proximidade geográfica, onde o participante, a organização, mantinha uma relação com o projeto pela sua proximidade física, geográfica, né? No caso, por exemplo, a gente tem uma escola que é do lado da biblioteca, então esse fato leva ela a ter alguma relação com a biblioteca. Então a gente tinha desde esse nível inicial, né, que não tinha uma relação direta com a causa, né, ou com o projeto em si, até aquela relação mais profunda, que é quando a pessoa ou a organização participa de uma maneira tão intensa e compactua com a causa e com os propósitos do projeto que ela passa a compreender-se como uma corresponsável por aquilo. Então, quando nós falarmos aqui da comunicação para construir o engajamento, nós estamos querendo chegar nesse nível de relacionamento com o parceiro, com as organizações, com as pessoas da comunidade, ou seja, de corresponsabilidade. Então, para isso, a gente elencou aqui essas 5 possibilidades de atuação, que na verdade, mais do que possibilidades, são 5 necessidades de atuação, que valem a pena ser observadas, porque o conjunto delas garante um ambiente mais favorável para conquistar e manter esses parceiros com a nossa organização. Então a gente tem aí essa necessidade de influenciar o ambiente, ou seja, de iniciar o trabalho de informação, de trabalho de mobilização, fazendo com que, através de diversos conteúdos e diversos meios, a gente vai entender um pouco mais sobre meios, sobre mensagem logo a seguir, com essa forma conseguir fazer com que os possíveis parceiros, as organizações que a gente tem interesse em se relacionar, estejam, por exemplo, informadas sobre aquilo que nós estamos fazendo, né? Que as organizações, que os dispositivos de participação e de controle social da nossa cidade reconheçam aqui na nossa biblioteca como uma fonte de informação, como uma organização que influencia no cotidiano da cidade. Então essa é uma necessidade de comunicação que a gente tem pensando na conquista de parceiros para a nossa biblioteca. Uma outra necessidade é de criar e ampliar as nossas relações sociais, né? Por exemplo, aqui a gente tem, voltando a usar esses mecanismos de participação e de controle social como exemplo, nós temos aí então organizações como os Conselhos Municipais de Políticas Culturais, Conselhos Municipais de Educação, né, as próprias comissões ou comitês que são interinstitucionais relacionados a outras questões sociais, como desenvolvimento econômico, como desenvolvimento social. Todos estes são ambientes, né, que a biblioteca, que os servidores, que os colaboradores da biblioteca podem participar enquanto representantes desse aparelho público, para que dessa forma, através dessas pessoas e da sua participação, a gente possa conseguir ampliar as relações sociais da biblioteca. Uma outra necessidade que envolve o processo de comunicação é entender os possíveis parceiros, ou seja, de fazer uma leitura
da participação, da atuação desses possíveis parceiros na sociedade, para entender, a gente vai ver mais na frente como que se dá na prática, para a gente poder entender qual argumento usar no diálogo com esse parceiro, né? E aí a gente tem as ações para conquistar os possíveis parceiros, é onde a gente quando a gente inicia esse processo de engajamento dessas organizações e dessas pessoas. E por último aí o exercício constante de tentar mantê-lo com a nossa organização. Então todas essas necessidades de comunicação devem ser observadas diante desse desafio de comunicar sobre o nosso projeto com o objetivo de conquistar parceiros, né? Mas aí fica a questão, como que a gente pode trabalhar a comunicação no nosso projeto? Como que a gente pode fazer isso na nossa biblioteca? Bom, eu acho que é fato, né, para todo mundo a imensidade de recursos, de possibilidades comunicacionais que a gente tem hoje, né? Se no começo ali da história da publicidade a Coca-Cola só tinha à sua disposição esses anúncios desenhados, ilustrados para colocar aí nos almanaques, né, nos jornais vespertinos, matutinos aí das grandes cidades, hoje a gente tem todo o universo de comunicação com possibilidades de interação, né, que permite não só novas linguagens. Se a gente for comparar a possibilidade que a Coca-Cola tinha de anunciar seu produto, que só podia ser feito com textos e uma ilustração feita à mão, reproduzida em preto e branco, e hoje, todas as possibilidades que essa mesma empresa tem de se relacionar com o mercado, a gente percebe que as possibilidades são infindas, né? Existem muitos recursos. E o que é que vale a pena hoje? Qual que é? Se a gente for analisar esse percurso da história da publicidade até a comunicação digital, que é o que a gente vive hoje, passando pela expansão da televisão, né, depois pela TV digital, né, e agora com as redes sociais, e o papel que as redes sociais têm na formação de opinião, sobretudo aí na influência de comportamento, de tomada de decisões das pessoas, nós nos deparamos com um universo que, se a gente for pensar, nossa, eu tenho que dominar isso, dá até um certo desespero, porque é muita coisa, né? Assim, vamos usar o Facebook para trabalhar nossa biblioteca. Na hora que a gente cria uma página, na hora que abre aquelas ferramentas, as possibilidades de análise que o Facebook nos traz, a gente percebe que só nessa ferramenta que é gratuita, que é disponibilizada para o usuário comum, administrador de página, que tem um universo todo ali, com linguagens específicas, com parâmetros de análise específicos, com recursos, com critérios como relevância, tempo, afinidade, ou seja, coisas para profissionais. Mas nós não precisamos entrar em desespero diante de toda essa parafernália tecnológica nesse momento de construir a comunicação do nosso projeto, né? Porque mais do que dominar essas tecnologias e esses processos, nós precisamos ter uma capacidade de contar histórias, né? Mas por que é importante hoje essa habilidade para contar histórias? E por que isso é importante na construção da comunicação do nosso projeto, na articulação com parcerias, com possíveis parceiros? Porque todo esse universo de comunicação, ele remonta ou ele exemplifica um traço cultural do nosso tempo. Então é fundamental para que a gente compreenda um pouco mais o tempo em que nós estamos vivendo, como se dão as relações com a comunicação, a relação com a informação nesse momento, para que a gente possa construir uma comunicação mais efetiva nesse diálogo da biblioteca com os possíveis parceiros. Então, se por um lado a internet traz essa possibilidade de todos sermos produtores de conteúdo, isso não traz necessariamente
a condição de que todos são bons produtores de conteúdo. Porque precisamos, além de familiarizar tecnicamente, precisamos compreender esse universo. E existe uma nova lógica, né, na comunicação do mundo contemporâneo, os processos de comunicacionais do mundo contemporâneo. E aí eu tomei a liberdade de trazer uma reflexão a partir de dimensões da comunicação nos negócios, né, porque nós estamos trabalhando, os projetos que estão sendo desenvolvidos são programações que serão oferecidas na biblioteca. Logo, eles têm uma relação de troca, ou seja, tem aí na programação que vai ser oferecida pela biblioteca para a comunidade dimensões de negócios. Por isso, né, eu optei por fazer essa reflexão sobre as tendências de comunicação a partir dessas características do mercado. Eu não sei, alguém aqui já viu essa propaganda da seda? Nós temos aqui uma linha da seda que é inspirada em blogueiras. Quem são as blogueiras? São os novos influenciadores digitais. São exemplos de como a comunicação se dá, como que a comunicação cria valor no mundo de hoje. Basta a gente fazer uma reflexão e olhar aí revisitar o nosso cotidiano e ver que não sei quem tem filho, adolescente, ou criança, ou neto, ou primo, quem convive com esse público, e percebe quem são os ídolos dessas pessoas, quem são as pessoas que influenciam o comportamento, o pensamento e o consumo da meninada hoje em dia. São esses influenciadores digitais, né? É aí a Boca Rosa, o Whindersson Nunes, tanto outras pessoas que têm milhões de seguidores e que, por exemplo, eu que sou de uma outra geração, nunca ouvi falar, né? Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje a comunicação para os negócios ela é baseada na influência, na capacidade da marca ou da organização influenciar o seu ambiente e na capacidade que essa mesma marca ou organização tem de se relacionar com as pessoas e com as demais organizações. Então, é com base nessas duas coisas que o princípio da criação de significado tem construído, tem pautado as estratégias de comunicação que nós usaremos, né, para entender um pouco mais e compreender como que a gente pode construir a comunicação para os nossos projetos da biblioteca. Então, só para vocês entenderem que comunicação hoje é influência, é relacionamento e é criação de significados, trouxe um dado aqui de uma pesquisa publicada no site do Digitalks, que é que 30% dos pais admitem que estão a gastar mais em um produto de roupas para seus filhos se esse produto for ou foi endossado por algum influenciador digital, como um blogueiro, um blogger, um Instagramer. 23% dos pais confiam mais em influenciadores online para as tomadas de decisão. Então, é nesse universo cultural, ou seja, é nesse ambiente onde a comunicação se dá dessa forma que a gente vai precisar construir a nossa mensagem, que a gente vai precisar apresentar uma representação pública do nosso projeto para conquistar esses parceiros, né? Então, para a gente poder, agora que a gente já deu uma pincelada sobre essas características da comunicação na contemporaneidade, a gente pode começar a pensar em como que a gente pode planejar a comunicação do nosso projeto, né? Eu trago aqui de início informações básicas sobre teoria da comunicação, onde a gente tem aqui os 5 elementos fundamentais no processo comunicacional, né? Então, a gente batendo o olho na imagem, eu acho que a maioria das pessoas aqui já consegue identificar o que é o que, e isso vai ser importante na hora da gente priorizar
entender que tipo de argumentos, como otimizar a mensagem, a gente vai precisar entender um pouco mais sobre esses elementos. Então, é isso, o Rodrigo, é bem isso mesmo, né? Ou seja, a blogueira que ela nem conhece pessoalmente tem uma opinião que vale muito, né? Que vale muito para sua amiga, né? Assim como quando alguém vai baixar um aplicativo, olha lá todos os, né? Eu pelo menos tenho essa mania, olhada nos comentários ali no Google Play que as pessoas fizeram desse aplicativo. Nem são especialistas, são usuários comuns como eu, mas a opinião deles, ou seja, o sentido construído, né, através da experiência tem importância, influencia na minha tomada de decisão. Então, aqui, para a gente começar a construir, a planejar nossa comunicação, a gente precisa entender esses 5 elementos. Então, nós temos aqui o emissor, né, ou o destinador, ou o remetente, que é aquele que emite a mensagem. Então, esse emissor pode ser uma pessoa, pode ser uma organização, como a biblioteca, pode ser um jornal, né, pode ser uma empresa, né, ou seja, quem emite a mensagem. Na outra ponta do telefone aqui de latinha, nós temos o receptor, ou destinatário, que é aquela pessoa ou organização, né, ou grupo que recebe a mensagem. Então, pode ser os leitores de jornal, os alunos de uma sala de aula, né, o representante da instituição que a gente está buscando parceria. Então, essas pessoas podem ser compreendidas como receptores. O que é a mensagem, então? A mensagem é esse conjunto de informações transmitidas, né? Quando vocês foram realizar, na reunião de manhã rolou um bate-papo, um exemplo que foi bem bacana, eu achei bem bacana, que foi essa experiência aí da aplicação do questionário, como uma forma da gente entender esses elementos da comunicação. Então, na aplicação do questionário, quem era o emissor? Eram vocês, as pessoas que foram a campo entrevistar as outras pessoas da comunidade, né? Com que objetivo foi feita essa comunicação? Foi estabelecida com o objetivo de colher informações sobre as demandas dessa comunidade, né? Qual que era a mensagem que foi passada nesse processo de comunicação? A mensagem era: olha, queremos ouvi-los, queremos saber o que a biblioteca pode contribuir para os desafios que vocês estão vivenciando. Bom, e essa mensagem aqui começa a entrar uma questão bem bacana que já vai caminhando aí para as especificidades do nosso trabalho. Essa mensagem é construída com um código, né? O que é o código? É esse conjunto de signos, né, e as regras de combinação desses signos que torna possível essa mensagem ser compreendida. E num processo de comunicação, isso só se dá de fato se o código utilizado pelo emissor for de conhecimento do receptor, traduzindo isso para o popular. É isso que a Andrea estava colocando aqui, e que a gente conversou mais cedo também na reunião do período da manhã. É fundamental que nós escolhemos o código e a abordagem adequada para lidar com cada receptor, né? Vocês tiveram todo um trabalho de elaborar o questionário, né? E tiveram que escolher se iam ser questões fechadas, questões abertas, quantas questões, o tempo que ia gastar para responder e tudo mais. E na hora de entrevistar as pessoas, com certeza vocês devem ter entrevistado pessoas de diferentes características culturais, diferentes características socioeconômicas, diferentes características etárias, né, de local onde vive, e que claramente a abordagem com um gestor, ou um acadêmico, ou um estudante é diferente da abordagem com, por exemplo, os
com moradores de rua, com as mulheres da associação de artesanato, com o gestor do Sebrae, ou seja, para cada receptor é importante nós pensarmos numa abordagem, no uso de um código adequado e numa abordagem para a construção dessa mensagem de uma maneira adequada. Então, o que seriam os códigos? A língua portuguesa é um código. O vídeo, o audiovisual é outro código, né? Bom, entendendo que a mensagem é constituída através de um código, ou seja, de um conjunto de signos e das regras que são necessárias para a combinação desses signos, nós temos também o meio real, concreto, por onde essa mensagem é transmitida, ou seja, o canal e a abordagem com que ela é empregada nesse canal. O que seria o canal? Um exemplo. No momento em que vocês estavam realizando o questionário, a voz foi o canal. Se o questionário tivesse sido enviado para as organizações, para elas poderem responder, o questionário impresso seria um canal. Marcelo, essas são situações assim bem emblemáticas, né? que é muito comum assim, né? Principalmente na administração em nível municipal, e às vezes é até intencional, né? Às vezes é até intencional um interlocutor, por exemplo, do governo ir para uma reunião onde ele tem, não estou falando que foi esse o caso, né? Mas, por exemplo, se numa negociação de greve, né, a prefeitura não quer estabelecer um laço de proximidade com os grevistas e tem o intuito de não negociar, ou seja, de criminalizar a greve, por exemplo, o interlocutor da prefeitura vai à greve, vamos supor, a greve dos garis, né? O interlocutor da prefeitura vai claramente vestido de terno para demonstrar uma formalidade maior, um distanciamento e tudo mais. Se ele quisesse ir com o intuito de negociar, de entrar, de conseguir fazer uma conciliação, claramente ele iria mais despojado, mais próximo, né, mais próximo de um código vestuário que os garis grevistas poderiam identificar. Então, boa parte acho que a grande questão dessa questão básica de teoria de comunicação aqui, que a gente pode retirar, é isso. Precisamos escolher um emissor eficiente para cada receptor. Precisamos ter claro o objetivo na hora de construir a nossa mensagem. Temos que ter uma clareza e uma eficiência na escolha do código e da abordagem que a gente vai fazer, com qual a gente vai construir a nossa mensagem, se a gente quiser que ela seja bem recebida pelo receptor. Beleza? Até aí? Bom, mas é fundamental a gente entender por que a gente quer se comunicar, né? Então, e aí eu acho que uma etapa fundamental para fazer um trabalho bem feito de comunicação é planejar, né? E como que a gente pode planejar a comunicação do nosso projeto, da nossa programação da biblioteca? Nós precisamos definir o objetivo da nossa comunicação, né? E a comunicação, dentro desse universo das organizações, dos projetos, eles podem ter vários objetivos. Pode ter sua comunicação com o intuito de demonstrar os resultados e viabilidade do que a gente já vem fazendo. Ela pode ter o objetivo de ampliar o nosso relacionamento com a comunidade, com o nosso público, com os usuários da biblioteca, com os não usuários, mas que possuem alguma relação através da comunidade. A comunicação pode ter o objetivo de gerar uma consciência no ambiente, na comunidade onde nós estamos trabalhando. Então, por exemplo, se a biblioteca preparou lá uma coleção especial, dando destaque para uma coleção de livros escrito por grandes mulheres ou sobre grandes mulheres.
né, da história do Brasil. Então a gente pode fazer toda uma campanha, ações de comunicação que tem como objetivo gerar uma consciência sobre a desigualdade de gênero na literatura e no mercado editorial. A comunicação também pode ter o objetivo de prospectar o usuário final, ou seja, de tentar vislumbrar quais são os possíveis públicos que poderiam fazer parte, tornar-se usuários da biblioteca e hoje não são, né? A comunicação pode ser feita também com o objetivo de buscar recursos financeiros e, que é o nosso caso aqui, de buscar parcerias. Eu perdi aqui a discussão paralela aqui da foto. O que é que rolou nessa foto? Então, Aloysio, é que ela estava falando que a Marcela lá em Cariacica tem um gerente da juventude que ele é super hiperformal, anda sempre de Ah, terno. sim, sim, E sim. na reunião com os jovens, né, que ela promoveu, ele estava super descolado, de tênis, né? É aquela coisa dos códigos, né? Antenado com os códigos. Sim, exatamente. E faz muito, se vocês perceberem, faz muita diferença, assim. Né? Claro que, da mesma forma como hoje a gente vive na era da influência, e eu acho até engraçado que é meio que um paradoxo, né? Que com toda essa capacidade, essa possibilidade de comunicação virtual, a gente tenha muita condição e muitos recursos para parecer alguma coisa que não somos, como nos processos de comunicação, principalmente nesse tete a tete, quando não basta só ele ir vestido como os jovens, né? É preciso que a postura dele, né? Que aquela imagem primeira que o jovem bateu e olhou, ele reconheceu nele como uma pessoa mais descolada, seja conferida pelo o restante do universo comunicacional ali, pelo vocabulário dele, pela postura dele. Senão, cai num outro erro recorrente e que, principalmente na internet, é imperdoável, que é essa coisa de parecer fake, né? Então, assim, a gente tem que é muito interessante a gente pensar na autenticidade, né, dentro desses nossos processos de comunicação, não tentar ser quem nós não somos, né? Ou seja, adequarmos a nossa linguagem, todas as nossas linguagens para otimizar esse processo de comunicação, mas sobretudo sem deixar de ser verdadeiro, porque a partir do momento que parece falso, que parece fake, cai no descrédito, né? Então, temos como objetivo aqui essa comunicação para a busca de parceiros. E aí, eu trago uma coisa aqui para a gente começar a, a, a desenhar a nossa proposta, a juntar elementos para desenhar a nossa proposta, que são duas coisas. Um é isso, é o poder de persuasão das histórias, e outra coisa são as metáforas, ou seja, as possibilidades da gente escolher bem as palavras, as expressões, né, associá-las com fotos, com vídeos, para criar, favorecer a criação de imagens mentais. Então, só recapitulando, vivemos na era da influência, com milhões de possibilidades de comunicação, de interação entre as pessoas, de relação das pessoas com a, com a informação. O que é mais importante é a gente conhecer toda essa ferramenta, essas ferramentas digitais e impressas de comunicação? Não. É importante a gente ter conhecimento sobre isso, sobretudo de nos cercarmos de pessoas com essas habilidades, mas precisamos ter capacidade de contar boas histórias. Por que os youtubers fazem tanto sucesso com as marcas? Por que todas as empresas querem que os youtubers falando bem de seus produtos? Porque eles contam histórias, sobretudo histórias pessoais. Eles dão ali o seu depoimento, eles trazem a experiência com aquele produto para o seu dia a dia, né? E com isso constroem uma narrativa
de apresentação desse produto, ou dessa ideia, ou desse comportamento, a partir de uma história, né? Sobretudo dessa história no âmbito particular, no âmbito pessoal. E aí, então, o que tem de especial nessa questão da gente trabalhar com as histórias? O que isso traz de reflexão? Isso traz que nós precisamos manter os processos de comunicação, as nossas ações de comunicação centradas no ser humano. A gente precisa trazer a nossa mensagem para o campo das emoções, explorar as percepções de sentidos, para poder gerar esse engajamento, para convencer esse possível parceiro que a nossa programação vai ter um impacto, ele precisa ser sensibilizado. E nada tem mais poder de sensibilização do que histórias protagonizadas por pessoas reais, que convivem ali no universo da biblioteca, ou nas comunidades do entorno. Então, como que a gente faz de onde a gente pode tirar histórias? A gente vai inventar? Eu não tenho uma grande história aqui na biblioteca, Luiz, que eu posso usar para exemplo na hora de conversar com o meu possível parceiro. Temos, com certeza temos. Se vocês forem analisar que todo o percurso que vocês percorreram até então, desde o contato com essa nova abordagem para os projetos políticos pedagógicos das bibliotecas, todo esse processo de diálogo com a comunidade para identificação de demandas, tudo isso tem um grande potencial gerador de histórias. O que a gente precisa, então, é rever esse arquivo nosso, essa vivência que a gente teve, esse contato com a comunidade, e buscar formas de recontar essa história de uma maneira organizada. Então, por exemplo, se durante o processo estamos aqui numa etapa de buscar histórias com potencial de sensibilizar na hora da gente montar a nossa proposta. E aí eu lembro que durante o processo de aplicação do questionário, eu fui lá na cooperativa de mulheres artesãs, e depois de entrevistar a presidente da cooperativa, na saída eu conheci a Maria das Flores, que veio me contar que ela, quando criança, o primeiro livro que ela leu na vida de poesia foi na nossa biblioteca. E que trazia ali uma imagem, que essa poesia trazia a imagem de uma mulher que transformava, né, a palha em um cesto, enfim. Então tem aí a gênese de uma história que ela pode, em algum momento, ser utilizada como alegoria, como ponto de partida, como um gancho para atrair a atenção com um olhar mais sensível desses possíveis parceiros. Então é muito bacana esse exercício de rever os arquivos, de sentar, de tentar lembrar quais histórias interessantes se passaram nesse processo até agora e listá-las, pelo menos fazer um apontamento para a gente ver o que a gente pode utilizar na hora de montar essa proposta. Aloysio, só para, na verdade, ilustrar um pouquinho isso que você está dizendo, teve uma história muito bacana da Margot de redenção, né? Que ela teve, na verdade, uma usuária que ela não conseguia fazer uma prova, né, para uma universidade, que ela não tinha sapato. E a Margot comprou o sapato, ela fez a prova e ela passou depois de fazer os cursos tecnológicos da biblioteca, né? Então eu acho que essa é uma história de vida muito emblemática, né, nesse sentido, né? Eu acho que representa muito bem o sucesso do trabalho da biblioteca, né? Então, quer dizer, tudo, na verdade, às custas da grade de cursos tecnológicos que a Margot ofereceu na biblioteca dela, né? Ela passou numa escola técnica de informática, né? Conseguiu uma bolsa, isso é muito legal. Olha, uma história dessa, na verdade, essa história em si, ela já está pronta. É só recontá-la ali de um jeito, com um código, com a abordagem mais adequada para cada possível parceiro. Mas existem histórias que, à primeira vista, por exemplo, podem não parecer tão emblemáticas, ou não tão um apelo nesse processo de mobilização, mas se você olhar com calma, olhar novamente e criar relações, tem a possibilidade dela ser explorada
como elemento da nossa comunicação. Uma outra coisa, esse garimpo de história é uma etapa, é um pensamento que a gente tem que ter antes da escrita ou da formalização da nossa proposta ou do nosso objeto de comunicação, ou seja, daquilo que a gente vai usar para comunicar com os parceiros. Já o uso das metáforas é uma questão que está no ato de produzir essa comunicação com os parceiros, seja em organizar a nossa fala pessoal, a nossa apresentação, seja na hora de escrever uma proposta no Word ou de preparar uma apresentação no PowerPoint. E por que das é uma figura de linguagem que eu creio que todos aqui já devem estar familiarizados. E qual que é o poder da metáfora? Por exemplo, ela tem um poder muito grande de transportar um sentido, de criar uma... Por exemplo, se você... A metáfora parte do princípio de uma boa escolha de palavras e de expressões que vão deslocar a compreensão dessa pessoa que está lendo ou ouvindo daquilo que é literal e vai levá-lo a imaginar algo. Ou seja, nós exatamente temos que emocionar. E as metáforas, elas têm um papel, uma capacidade muito grande de permitir essas imagens mentais. Ou seja, na hora de escrever ou de comunicar através de uma apresentação o nosso projeto com o parceiro, aquilo que a gente quer com a nossa programação, é preciso escolher bem as palavras, escolher bem as imagens que nós vamos usar na nossa apresentação e que, claro, devem ser coerentes com o público, né? Por exemplo, essa imagem que está aqui no slide é um carregador plugado numa árvore, num tronco de uma árvore. É uma imagem comum? Não. É uma imagem literal, descritiva? Não. Ela é uma imagem que sugere algo, né? E assim, o que essa imagem pode sugerir? Pode sugerir que estamos falando de uma relação mais sustentável das pessoas com a tecnologia. A gente pode imaginar que a dimensão tecnológica da comunicação ela não vai se limitar ao ambiente digital, que a gente precisa estar relacionado com a natureza, que é possível ter uma vida conectada com todas as possibilidades de comunicação do mundo conectado e, ao mesmo tempo, ser uma comunicação sustentável. E, enfim, dá para viajar na maionese. E aí, a gente tendo domínio disso, fazendo boas escolhas, nós podemos também levar esse possível parceiro a se sensibilizar com a nossa causa, a entender que o curso, ou a palestra, ou a programação infantil que a gente quer produzir, que a gente quer realizar na nossa biblioteca, vai realmente causar uma transformação que não poderia ser explicado, uma transformação com um impacto tão grande que não poderia ser explicado de outra forma, a não ser pela poesia, a não ser pelas metáforas. E aí eu tentei trazer dois exemplos aqui. Nesse slide aqui, são dois slides, esse e o próximo. Nos dois, eu descrevo a mesma atividade, a mesma proposta de atividade. Aqui em Poços de Caldas, pelo projeto BiblioArt Lab, a gente fez uma série de atividades que eram oficinas de cartografia poética. Então, esse slide traz uma descrição objetiva, sem metáforas, né? Apesar do texto não estar mal escrito, ele concentra o seu esforço em explicar a atividade. Ou seja, aqui a atividade é o centro da... Então aqui tem... Descrevo dessa forma a oficina que a gente queria realizar. Propomos a realização da oficina para ensinar 20 crianças e adolescentes a criarem mapas de referências literárias do bairro. Uma atividade educativa oferecida gratuitamente no contraturno escolar, na sala 3, né? Apesar de termos aqui as palavras
crianças e adolescentes aqui, a pessoa não é o centro dessa narrativa. Não há nenhuma relação, não há nenhuma tentativa de criar uma imagem mental na pessoa que está lendo isso, né? E aí, nesse slide aqui, eu tenho uma outra forma de descrever, de propor essa mesma atividade. Primeiro eu utilizei aqui uma imagem que, diferente da imagem anterior, dessa imagem aqui, nessa que eu tenho a figura humana presente. Eu tenho a mão de uma criança apontando para algo que ela fez. Eu tenho ela manuseando o que é um desenho claramente de uma criança, ou seja, eu tenho uma ação aqui, uma ação que foi feita por alguém. E aí, como que eu descrevo essa mesma atividade, tentando criar imagens mentais, tentando trazer a metáfora para a minha narrativa? Primeiro, eu começo já criando um nome, vamos retomar isso aí, Marcelo, sim. Isso aí é interessante, porque, basicamente, os editais, fora a parte documental de habilitação, o que vale é a capacidade narrativa que os proponentes têm, né? Então, mesmo você pode fazer um texto com metáforas, um texto sensível, um texto que tenha o humano e como centro dessa comunicação, sem deixar de ser objetivo. Eles se pedem isso, escreve sem emoção? Pois é, não escreva sem emoção. Na verdade, assim, podem ter opiniões divergentes, né? Aqui dentro da Casa da Área também temos opiniões divergentes, sempre sobre isso também. Mas eu percebo que, com base em todos aqueles estudos, toda essa questão da comunicação na contemporaneidade, a gente precisa sensibilizar, né? Então, só comparando os dois textos. Aqui, nesse texto primeiro aqui, eu simplesmente descrevi objetivamente com o intuito de explicar a atividade, onde ela vai acontecer, para quantas pessoas, né? Enfim. Já aqui, nessa nova forma de escrever, eu tento sensibilizar através da escolha melhor de alguns termos, da forma como eu encadeio, como eu construo a minha narrativa. Então, como eu falei, comecei colocando o nome, a poesia do meu bairro. A oficina Poesia do Meu Bairro convida as crianças e adolescentes para uma expedição no Jardim Santa Rita e bairros vizinhos. Expedição já é uma palavra que, diferente de eu limitar a atividade a uma oficina ou a um curso, quando eu falo que essa oficina vai promover, vai convidar para uma expedição, tanto o verbo convidar como esse termo, já remete a uma outra dimensão dessa atividade. Expedição remete a uma saída a campo, a explorar, a descobrir, a uma questão mais aventureira e divertida. Ou seja, eu quero mostrar para o meu interlocutor, para o meu possível parceiro, o quanto essa atividade vai ser interessante para a comunidade. Então, o desafio é cartografar locais que trazem referências literárias ou que nos inspiram poesia. Enquanto daqui, na primeira escrita, eu coloquei que nós vamos ensinar 20 crianças e adolescentes a criarem mapas com referências literárias do bairro, uma atividade educativa oferecida gratuitamente. Aqui eu estou falando que estou colocando a atividade como um desafio e estou descrevendo ela de uma maneira diferente. Uso um termo um pouco mais abrangente, que é cartografar, locais que trazem referências literárias ou que nos inspiram poesia. O que eu quero dizer com isso? Que o impacto da minha atividade vai além das horas aula da atividade, vai além da aprendizagem técnica que a criança vai ter. Ou seja, nós vamos lidar com as inspirações, nós vamos estimular a leitura, estimular a experiência poética através desses mapas. Continuo descrevendo.
uma jornada de leitura de mundo a partir do território e da familiarização com a composição de mapas interativos e leitura cartográfica. Jornada é um termo também pensado para esse texto, jornada de leitura, ou seja, eu não sei se está ficando claro a diferença entre os dois textos. Né? Para além desse segundo texto ser um pouco mais rebuscado, não necessariamente precisaria ser mais rebuscado, mas estou querendo mostrar que a gente pode contar, escrevendo, propor de várias formas, e que a gente tentar propor, construindo essas imagens mentais, escolhendo termos que fazem as pessoas deslocarem o pensamento daquilo que está literalmente colocado ali à sua frente, tem mais capacidade de sensibilizá-los para a nossa causa, para a gente conseguir parceiros para a nossa programação. Bom, diante disso, como que a gente, já recapitulando aí, a gente já sabe que a gente precisa ter boas histórias na hora de construir as nossas propostas, na hora de dialogar com os nossos possíveis parceiros. Nós precisamos ter uma mensagem que tenha uma abordagem, um meio e com códigos adequados para quem vai receber, para o nosso receptor. A gente já sabe que a gente precisa centrar essa nossa comunicação no ser humano, no campo da experiência, de construir de gerar uma experiência narrativa de construção de sentido, de fazer as pessoas se deslocarem, né, dessa visão literal que eles estão tendo ou ouvindo através da nossa conversa para um campo ideal. Né? Então, diante disso, como que a gente pode, já sabendo disso, como que a gente pode planejar a nossa comunicação? Bom, nós temos aqui um quadrinho que pode nos ajudar a planejar a comunicação. Essa tabela ela pode ser compreendida como uma base para um plano de comunicação. Né? Porque um plano de comunicação, além dessas informações que tem aqui, eles teriam outros detalhes sobre os meios, sobre, enfim, característica do meio que a gente vai utilizar, duração, se a gente vai fazer um vídeo, quanto tempo vai demorar, quando que ele vai ao ar, quem vai produzir, quem que é o responsável, toda essa questão de fluxo de trabalho. Um plano de comunicação, ele tem, além dessas discussões, tem toda a organização de um fluxo de trabalho que esse quadro não contempla. Porém, para a gente iniciar um planejamento de comunicação para essa programação que a gente está construindo e que a gente vai precisar buscar parcerias, esse quadro pode ser muito útil nesse sentido. Então, nós temos aqui, nesse destaque de amarelo do lado esquerdo, algumas informações que vão nortear o nosso pensamento de comunicação, né? Que é o objetivo da nossa comunicação e os fatores que vão direcionar o nosso trabalho, ou seja, qual a identidade do nosso projeto, qual que é a mensagem ou quais as mensagens a gente quer passar e qual a proposta de valor, ou seja, qual que é o nosso diferencial. Aqui, nesse outro slide, de manhã, a gente percebeu que ficou bem difícil de ler essas letras pequenininhas, essas letras azuis aqui, que é como um exemplo de preenchimento desse quadro. Então eu vou ler e à medida, não sei se alguém tem já disponível, ou depois vocês podem conferir quando for compartilhado esse material, que vocês podem abrir fora do Skype e ampliá-lo, mas eu vou fazendo a leitura dele aqui, e aí a gente vai entendendo um pouco de como colocar isso em prática. Essa é uma tabelinha que a gente pode fazer à mão, no papel A4 mesmo, e sentar com a equipe, né, com a equipe aí que participou do desenvolvimento da programação, e outras pessoas também que às vezes não participaram diretamente do desenvolvimento da proposta de programação, mas que tenha
alguma experiência em comunicação, em mobilização de comunidades, né, experiência com o próprio universo das bibliotecas públicas, ou seja, um trabalho para ser feito em conjunto e não solitariamente na sua sala, no seu escritório. Bom, nós temos aqui, definir aqui o objetivo da comunicação. A gente precisa estabelecer, nossa comunicação ela deve favorecer o estabelecimento de parcerias locais que permite a gente suprir as demandas por recursos necessários para a gente realizar a nossa programação. Queremos parceiros, queremos recursos para botar a nossa programação em prática, né? Esse é o objetivo da nossa comunicação. Então, tendo como base aqui o projeto BiblioArt Lab, que é o projeto que eu faço parte, estou pensando na comunicação para viabilizar parceiros para o BiblioArt Lab. Qual que é o tema principal que eu acho que vai ser recorrente também na programação que vocês estão desenvolvendo? O tema principal aqui é a biblioteca para o século XXI. É uma biblioteca que esteja atenta aos desafios da comunidade e não seja um repositório de livros, né, um local para apenas ler. Então, nosso tema principal aqui é essa biblioteca do século XXI, essa biblioteca que responde aos desafios da sua própria comunidade. E a gente tem temas secundários, né? Por exemplo, se o projeto do BiblioArt Lab, ele oferece, dentro da sua programação, cursos para booktubers, oferecem aula de programação de desenvolvimento de aplicativo, ele oferece uma experiência vocacional, uma vez que em algumas atividades os jovens vão ter contato com profissionais de diversos segmentos da economia criativa, né? Se o projeto também oferece formações específicas para educadores sociais, educadores de movimentos sociais. Então, quais são os temas secundários a esse tema principal, que é a biblioteca do século XXI? Nós temos aqui a capacidade da biblioteca auxiliar no desenvolvimento social, a geração de emprego e renda na cidade, o fortalecimento comunitário. Tudo isso são temas secundários que a gente vai poder lançar mão, hora ou outra, dependendo de quem for o interlocutor, quem for a organização com a qual a gente está buscando parcerias. Bom, continuando aqui no preenchimento desse quadrinho que pode auxiliar a gente a planejar nossa comunicação. Quais são os fatores direcionadores? Nós precisamos ter claro para nós qual que é a nossa identidade, qual que é a identidade do projeto proposto pela biblioteca para esses parceiros. Então aqui eu coloquei como identidade para o nosso projeto ser um projeto de ressignificação da biblioteca e do seu papel social político. Ou seja, transformação é a palavra-chave. Reescrever o papel da biblioteca é a palavra-chave. Então essa é a nossa identidade. Entre as mensagens que eu quero passar com esse objetivo, uma delas, talvez a principal, é: estamos construindo uma nova biblioteca, ou seja, uma nova programação para a biblioteca, e precisamos de parcerias para implementar essas inovações. Qual que é o nosso resumo da nossa mensagem? Queremos apoio para inovar dentro da biblioteca. Queremos você e o seu apoio para ajudar a gente a inovar a nossa biblioteca a partir dessa programação. E qual então seria a proposta de valor do nosso projeto ou da nossa programação? Ou seja, qual que é o diferencial que nós temos? É que a nossa programação aqui, tanto do BiblioArt Lab como a programação que vocês estão desenvolvendo, essa programação proposta, ela foi construída com a participação da comunidade e com o suporte de organizações e de especialistas. Esse é um dos diferenciais. Esse poderia ser uma proposta de valor para a gente organizar a nossa comunicação. Está clara essa coluna aqui? Alguma dúvida em relação ao preenchimento dessa coluna?
Acho que ficou bem clara, Luiz. Alguém tem alguma dúvida? Dalva, Marcele, Bernardo, Karina, Meire, Ogna, Paula. Pode ser cada um, pode ser um por vez. Não precisa ser todo mundo doido, assim, querendo saber tudo Eu de uma achei vez só, não. tranquilo. Achei bem Oi, Cícero, tranquilo, boa Luiz. tarde. Tá, Oi, então vamos seguindo Cícero. aqui. Vamos. Vamos seguindo então aqui. Bom, identificado o tema principal, os temas secundários e todos esses, principalmente o objetivo da nossa comunicação, que aqui é buscar parceiros, né? Com quem e que segmentos eu tenho potencial de me relacionar. Igual eu falei, no BiblioArtLab a gente tem uma programação que tem diferentes cursos relacionados a linguagens artísticas digitais, ou seja, a gente precisa de pessoas com habilidades artísticas e tecnológicas e pedagógicas para desenvolver essas atividades. A gente oferece, a gente abriga, acolhe e fomenta empreendimentos criativos de leitura, né? Ou seja, a gente precisa de apoio, de parcerias para a gente explorar da maneira mais efetiva essa relação com os negócios criativos, com a economia criativa. A gente desenvolve coisas, atividades, formação para tentar democratizar o acesso ao conhecimento, ao letramento digital, à alfabetização midiática e informacional. Ou seja, a gente tem uma dimensão de desenvolvimento social. A gente produz conteúdo pedagógico, documentos, artigos, sugestões de aula que podem inspirar e que podem auxiliar no desenvolvimento e adequação e qualificação de políticas públicas culturais. E a gente precisa de levar toda esse universo que a gente está gerando, que a gente quer gerar com a nossa programação, a gente precisa apresentar isso como uma provocação, como uma reflexão para a comunidade. Ou seja, precisamos, com isso, pautar uma discussão sobre biblioteca, sobre leitura, sobre desenvolvimento local, e isso é uma dimensão do projeto. Pensando nisso, nós temos aqui, então, eu elenquei aqui 5 possíveis segmentos ou organizações que a gente poderia se relacionar. As universidades locais, né? No caso, em busca de parcerias para termos educadores, mediadores para as nossas atividades. O SEBRAE, para dar suporte, cursos e orientação do ponto de vista à dimensão de negócios do nosso projeto. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, poderia ser a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Conselho Municipal de Políticas Culturais. Todos esses são segmentos. Então a gente vai listar todos os segmentos que a gente tem potencial. E aí vamos, nesse quadro de baixo, fazer esse exercício que é a base do nosso planejamento de comunicação. Por exemplo, definido o público, universidade, né? Qual que é o argumento da abordagem dessa minha comunicação com a universidade? Poderia ser que a biblioteca pode ser usada como um campo para as ações de extensão, pesquisa e formação de docente. Ou seja, eu posso construir o meu argumento de uma forma para que, no fundo, a universidade perceba isso na nossa proposta. Ou seja, é uma proximidade com o universo do possível parceiro. O que eu quero propor objetivamente para a universidade? Eu preciso de acadêmicos que possam atuar como bolsistas, acadêmicos de arte, das licenciaturas todas, né, de sistema de informação, da área de TI, que possam atuar como arte educadores na nossa programação. O que eu posso, como eu estabeleço e amplio o relacionamento com esse público? A gente precisa caracterizar que a biblioteca pode ser um campo de aprimoramento para a universidade. Então, são exemplos, né? Mesmo para a universidade, todos esses campos poderiam ser preenchidos de outras formas. Aqui é um exemplo. E aí aqui eu tenho
nessa quinta coluna, qual que é o interlocutor possível, o interlocutor do possível parceiro na universidade, com quem que eu vou falar na universidade, com quem que eu vou estabelecer essa comunicação. Vamos trabalhar, tentar prioritariamente conversar e sentar com o pró-reitor ou a pró-reitora de extensão, porque eles têm os programas que permitem o estabelecimento dessas parcerias. E aí eu tenho, só um momentinho. Tá por aí, ou embaixo. E aí eu tenho uma outra decisão que é muito importante, que é definir para cada público quem que vai ser o interlocutor da minha biblioteca, quem que é a pessoa que vai falar em nome da biblioteca, que vai vender, entre aspas, a nossa programação para esse parceiro, né? E aqui, lembrando lá daqueles elementos de comunicação, é fundamental que a escolha dessa pessoa leve em consideração o conhecimento dela sobre a realidade desse possível parceiro, o conhecimento de causa sobre o domínio sobre a própria programação, sobre a própria proposta, a capacidade de estabelecer um diálogo com abordagem de fácil compreensão para o interlocutor do parceiro. Então, aqui, se eu vou conversar com a universidade, e eu tenho no meu grupo na biblioteca a Maria, o Eduardo, né, e o Fábio, que são técnicos de informática. E aí eu tenho lá a Shirley, que estudou naquela universidade ou que fez um mestrado recente na área, que tá familiarizada com esse vocabulário. É claro que a opção mais adequada para ir conversar com a universidade, entre todos da equipe da biblioteca, é a Shirley, que ou fez universidade ali, ou tem um conhecimento sobre os programas daquela universidade, né? Então essa é uma questão importante. E na última coluna, a gente vai listar quais são os meios e os canais de comunicação que a gente vai utilizar. Então, para atingir a universidade, eu posso listar que eu preciso fazer uma proposta impressa para eu deixar para o pró-reitor, a gente precisa ter uma reunião presencial para a gente falar com ele e apresentar o nosso projeto, né? A gente poderia listar aqui, a gente precisa emplacar uma matéria sobre a nossa biblioteca no jornalzinho da universidade. Então, todos esses meios devem ser listados e vão orientar aí o nosso trabalho na hora de montar essa proposta. Conseguiram acompanhar o preenchimento dessa tabela aí? Podemos passar para frente? Alguém tem alguma dúvida em relação a algum desses campos? Cícero? O Cícero está ainda tentando ativar o áudio. Nossa, que pena. É uma pena. Mas está sendo gravado, né? Ele vai compartilhar comigo. Tá sim, Aloysio. A gente está gravando. E olha, assim, pelo que eu tenho acompanhado até agora, pelo menos para mim, assim, eu acho que ficou tudo bem claro. Paula, ficou claro, Ogna. O que a gente pode fazer também, André, é depois que o vídeo for compartilhado, a gente utilizar os comentários do próprio vídeo para a gente esclarecer outras coisas, colocar ali no comentário do próprio vídeo alguma questão, enfim, que a gente pode responder por lá e todo mundo... Com certeza, Aloysio, excelente. A gente otimiza a discussão sobre o assunto em cima no post quando for compartilhado o vídeo, que aí eu acho que quem não conseguiu acompanhar aqui em tempo real o áudio, enfim, a gente pode utilizar desse espaço uma maneira da gente construindo junto a compreensão sobre esse universo todo. Achei a ideia excelente, Aloysio. Bom, trazendo uma outra questão inspirada no mercado, para ajudar a gente a organizar as nossas propostas, a forma como a gente vai apresentar a nossa proposta para o possível parceiro, eu trouxe aqui esse conceito do pitch. O pitch, normalmente, eu participo de várias dessas cursinhos e dinâmicas e encontros relacionados aos negócios criativos. Aí tem várias alegorias para explicar o que é o pitch. Duas delas. Uma delas é o seguinte: você está procurando um emprego. Você é um
professor de inglês, está procurando emprego, e você entrou no prédio onde tem escola de inglês, e aí calhou de, no mesmo elevador que você, subiu, entrou o chefe da escola de inglês. Então você tem ali 4 andares enquanto você está subindo o elevador para poder vender seu peixe. Ou seja, você precisa ter você precisa falar, você precisa vender seu peixe de uma maneira muito ordenada, muito objetiva e muito sucinta para poder sensibilizar, para poder despertar o interesse no dono da escola. Uma outra alegoria, um outro exercício para entender o que é o pitching, por exemplo, a gente estava uma pessoa que realizou um curso que eu participei e fez o seguinte: olha, ela distribuiu uma caixa de fósforo na roda, cada um acendia o fósforo, enquanto o fósforo estivesse aceso, você tinha que vender você enquanto profissional. Ou seja, no tempo da chama daquele fósforo, você tem que organizar a sua comunicação. E o pitching é isso. Então nós vamos utilizar essa filosofia, esse conceito do pitching, para organizar essa nossa fala com os possíveis parceiros. Né? Porque, é claro, a gente precisa deixar para esses parceiros, entregar para esses parceiros documentos bem feitos, uma proposta bem escrita, né? Uma apresentação ilustrada e sucinta. Porém, o momento da fala, a conversa, é onde a gente tem a maior capacidade de influenciar. Então, se você está falando e você tem uma apresentação em mãos e pode mostrar um vídeo e a proposta está impressa de um parceiro, todo esse universo de apresentação é o momento em que a gente tem a maior capacidade a tradução em tempo, André, é a tecla SAP aí da aula. É o momento em que a gente tem a maior capacidade de influenciar. Então, o que é o pitch? É uma apresentação breve, com o objetivo de gerar o interesse nesse possível parceiro para a nossa biblioteca ou para a nossa programação. Então, é uma prática comum dos negócios que a gente traz para o universo das organizações sociais, para o universo da biblioteca. Então, a gente tem... como que a gente pode organizar esse pitch? Como que a gente pode organizar a nossa fala? Né? Eu trago, primeiramente, aqui algo como se fosse um sumário conceitual para a gente organizar a nossa fala. Esse momento de apresentação. Né? Bom, então, o que tem que ter nessa nossa fala? Como a gente pode construir, como a gente pode contar essa história, lembrando, escolhendo bem os termos, tentando gerar imagens mentais em quem está ouvindo ou quem está vendo a apresentação. Como que a gente pode fazer isso? Aqui tem uma sugestão de um caminho. Então a gente pode começar delimitando o problema social que a nossa programação vai debruçar e a oportunidade que a gente tem de agir sobre esse problema. Então a gente tem lá toda uma atividade da programação em que a gente vai ser dedicada a trabalhar questões, por exemplo, como desigualdade de gênero. Né? Então a gente pode contar um pouco, sucintamente, identificar esse problema social. Olha, existe na nossa comunidade, né? Nós vou pegar um tema menos abrangente aqui. Nós temos um problema social que é, por exemplo, o baixo percentual de estudantes do ensino médio da rede pública que entram na faculdade. Tá, temos um problema social. E temos uma oportunidade de agir sobre esse problema, que é garantindo uma programação dentro da biblioteca que vai auxiliar na preparação desses estudantes da rede pública para prestar o Enem, para entrar na universidade. Então nós podemos começar demonstrando o problema social e a oportunidade que a gente tem de abrir sobre isso, que a gente tem de agir sobre esse problema. Depois, quem é o que faz a nossa organização? Quem é a nossa biblioteca? Quantos anos ela existe? Quantas pessoas trabalham? Entendeu? Qual que é a história dela? O que a gente faz? O que a nossa biblioteca faz?
E a biblioteca, só eu não conheço todas, na verdade, eu conheço pouquíssimas das bibliotecas que estão representadas aqui no Conecta. Mas só pelo trajeto que eu pude acompanhar das bibliotecas dentro do Conecta, né, nós podemos demonstrar de uma maneira muito rica e sensível o que faz a biblioteca. A biblioteca está criando todo um funcionamento para ouvir a comunidade. Está criando a programação em conjunto a partir das demandas dessa comunidade. Então, isso é a gente demonstrar quem é e o que faz a nossa biblioteca. A gente pode seguir trazendo objetivamente qual que é a solução que a gente propõe para esse problema, que é o baixo percentual de estudantes da rede pública que entra na universidade. Qual que é a solução? O nosso cursinho solidário da biblioteca do Crato. Né? Então, assim, qual que é a nossa solução? Está aqui a solução. Estamos aqui queremos desenvolver na nossa biblioteca um cursinho solidário preparatório para o vestibular, para o Enem, que vai ser oferecido gratuitamente no período noturno de sexta e sábado na nossa biblioteca. Essa é a nossa solução. Qual que é o impacto? Como a gente demonstra o impacto dessa ação? Olha, é um curso gratuito. A gente já sabe a capacidade de quantos alunos esse nosso ambiente da biblioteca vai abrigar. A gente tem, por exemplo, a gente pode trazer, vamos supor que na cidade não existem cursinhos preparatórios que são pagos, né? E a gente tem mais de 50% da população jovem que está desempregada. Ou seja, a nossa programação ela vai ter um grande impacto social porque ela vai ser oferecida gratuita e vai dar oportunidade para quem não tem capacidade de pagar um cursinho preparatório. O que a nossa organização tem de único? Olha, estamos oferecendo um cursinho com profissionais de várias universidades. Vamos oferecer um curso em um horário diferenciado, com a carga horária diferenciada. E somos uma equipe que tem o suporte de outras organizações de experiência nacional, de especialistas, enfim. E aí, por último, é a hora de vender o peixe, onde você coloca o que você quer especificamente dessa possível parceira. Olha, nós estamos querendo que a Universidade Federal de São Luís disponibilize um professor de língua portuguesa, um professor de literatura, um professor de geografia, um professor de química, 6 horas semanais, para que a gente possa viabilizar esse cursinho. Ou seja, aqui tem então uma sugestão de como a gente pode organizar a nossa fala para esse pitching, para essa apresentação objetiva e rápida diante desses possíveis parceiros. Bom, uma outra ferramenta que eu trago aqui é a última ferramenta dessa apresentação, antes da gente entrar, de eu contar um pouco, demonstrar um caso de como a gente organizou a comunicação para tentar apoio para uma ação dentro do projeto BibliArt Lab. Essa ferramenta é o plano de pitch. Vocês estão conseguindo ler a descrição dos elementos que constituem esse Não, Aloysio, tá muito clarinho. Eu, pelo menos, não estou conseguindo. Porque tá meio que em itálico, né? Isso. A Marcele está conseguindo, ó, talvez. Não, mas eu vou fazer da mesma forma. Eu vou explicando e lendo a descrição de cada elemento desse, e aí qualquer dúvida a gente vai detalhando mais. Então, assim, da mesma forma como aquela organização para a nossa comunicação, né?
aquela planilha para planejar a nossa comunicação pode ser feita também à mão, numa folha A4, ou utilizar uma cartolina para que possa ser escrito com letras maiores, ou uma folha A3, esse plano de pitch também. Então a gente começa definindo aqui na parte de cima. Aqui é o momento que a gente começa a especificar. Se o pitch é uma apresentação, então a apresentação vai ser feita para um interlocutor específico, para um possível parceiro, ou seja, para um representante de uma organização específica. Então eu começo definindo quem será o interlocutor ou qual a situação em que a gente vai fazer essa apresentação. Então, voltando ao caso lá da universidade, se a gente conseguiu marcar com o pró-reitor de extensão, como que eu coloco aqui, como que eu preencho esse quadrinho do para? Ou seja, para quem que é esse pitch? É para o pró-reitor de extensão da Universidade Federal do Maranhão. Quem vai fazer o pitch? Ou seja, quem que é a pessoa que vai lá representar a nossa organização, a nossa biblioteca, que vai conversar com o pró-reitor de extensão. Então aqui a gente já coloca o nome dessa pessoa, lembrando que a escolha dessa pessoa deve observar aqueles critérios dos elementos básicos de comunicação. Né? É uma pessoa que tem que ter familiaridade com o linguajar, que deve conhecer o universo desse possível parceiro, enfim, que deve conhecer a proposta que está sendo levada e tudo mais. E é legal a gente colocar também quem participou desse planejamento, da construção desse plano de pitch, que eu destaco aqui que também é muito bacana quando pode ser feito coletivamente, quando pode ser feito com a participação de uma equipe, porque a gente tem visões diferentes, muitas vezes visões conflitantes, que pode gerar uma percepção mais rica da realidade e, consequentemente, tirar disso estratégias mais inovadoras, mais eficientes na articulação de parceiros. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 colunas. Eu tenho aqui a coluna que está numerada como 1, que é essa coluna da esquerda, onde eu reúno informações sobre esse possível parceiro. Eu reúno informações sobre eles. Então, quem são? Quem é esse possível parceiro? Como é o mundo desse possível parceiro? De onde vem? O que caracteriza esse possível parceiro? Quais são as questões-chave para ele? E quais são os sonhos? Então, vamos pegar aí a Universidade Federal. Quem são eles? Eles são uma universidade pública. Né? Como é que é o mundo? É um mundo acadêmico, onde você tem ali todo o funcionamento organizado no pilar de ensino, pesquisa e extensão. Né? Ele é uma estrutura formal, né? Que tem uma hierarquia específica. Né? A universidade ela tem o reitor, os pró-reitores, as coordenações dos cursos. A gente precisa entender isso. O que caracteriza a universidade? Essa universidade é uma instituição mais de vanguarda, mais progressista, ou é uma universidade mais tradicionalista, né? Qual que são as questões-chave para eles? Então, na Universidade Federal aqui do Maranhão tem uma questão-chave que é a descentralização das ações da universidade nas comunidades do entorno. Ou seja, eles têm uma política já de alguns anos de intensificar as ações de extensão. E eles têm um sonho de fazer com que os campos da universidade estejam plenamente relacionados com as comunidades onde esses campos estão. Quais são as necessidades dessa universidade a longo prazo? Eles precisam, por exemplo, ter um maior número de ingressos de pessoas da localidade. Eles precisam estimular a pesquisa e a extensão na área de tecnologia. E eles precisam, o que eles precisam agora? Quais os problemas que eles enfrentam? Então você pode listar aqui, tudo isso é resultado de pesquisa.
né? É resultado de um exercício de busca por informação. Então aqui a gente vai colocando sobre eles, as necessidades que eles têm, qual que é o objetivo dessa organização enquanto um integrante da sociedade, quais que são as objeções desses possíveis parceiros, quais são as reservas que eles têm, quais os elementos ou termos da nossa proposta de valor que pode desencadear uma resposta negativa. Então, por exemplo, se eu estou tentando dialogar com uma igreja, estamos desenvolvendo um projeto, uma programação aqui para tentar trabalhar essa questão da violência contra a mulher. Discussões, fortalecer o sistema de acolhida, de mulheres em situação de risco, e um dos parceiros que a gente quer trazer para essa programação é uma igreja X do bairro, porque eles têm um serviço de pastoral ou um outro serviço, né, eu não sei qual o outro termo utilizado para as igrejas protestantes evangélicas, mas enfim, essa igreja X do meu bairro tem um trabalho social de acolhida para mulheres. Mas quais seriam as objeções deles? Se na nossa proposta de valor do projeto tiver algo relacionado a uma crença específica, a uma fé específica, possivelmente isso vai gerar uma objeção nessa igreja que a gente quer como parceiro, né? Então, nessa coluna da esquerda, a gente lista tudo que a gente acha importante saber sobre esse possível parceiro. Nessa coluna da extrema direita, a coluna 3, a gente vai listar as coisas sobre a nossa organização, a nossa biblioteca e sobre a nossa proposta. Então eu começo colocando aqui sobre nós. Quem é a melhor pessoa para fazer esse pitch? O que torna essa pessoa relevante para essa conversa com esse possível parceiro? Por que essa pessoa é mais indicada, né? E aqui a gente coloca também qual que é a nossa mensagem-chave. Do que eu quero, de tudo que eu falar, o que eu quero que esse possível parceiro lembre. O que eu quero que esse possível parceiro seja capaz de dizer sobre aquilo que eu acabei de apresentar. Ou seja, qual que é a impressão que eu quero, a impressão chave que eu quero deixar com essa apresentação. Eu quero que eles, voltando ao caso da universidade, eu quero que o reitor saia de lá ciente de que nossa biblioteca é um lugar onde a gente pode levar vários projetos de extensão que a gente precisa levar e que a gente tem dificuldade de realizar, e lá pode ser um bom lugar. O que eu quero que o reitor, para o reitor de extensão, seja capaz de dizer sobre a nossa proposta para outros colegas de trabalho deles após a nossa apresentação. Eu quero que ele seja capaz de falar o quanto a biblioteca pode ser importante para o amadurecimento institucional ou para a melhoria da qualidade dos cursos X, de licenciatura, de ciência da informação, enfim. Então, qual que é a nossa mensagem-chave? É importante a gente deixar aqui, né? Qual que é o nosso objetivo? O que a gente quer que esses interlocutores, que os interlocutores desses possíveis parceiros façam, pensam e sintam depois do nosso pitch? Eu quero que o pró-reitor autorize as coordenações dos cursos a encaminharem, a articularem, a fazer com que os projetos de extensão em curso que tenham afinidade com a nossa proposta seja deslocada para a biblioteca. E por último aqui nessa coluna a gente coloca o nosso pedido. Claro, qual deve ser a atitude desse interlocutor, do possível parceiro. O que a gente quer? A gente quer que o pró-reitor autorize as coordenações a desenvolverem projetos de extensão com a biblioteca. Então assim nós preenchemos essas duas colunas, e aqui na coluna do meio a gente coloca em cima, que está como número 2, o contexto, ou seja, onde será a nossa apresentação,
quais são as limitações de tempo e de espaço disponíveis, qual a tecnologia de apresentação disponível, o que pode fazer para dar muito certo e o que pode dar errado. A internet pode falhar, a apresentação vai ser feita no intervalo entre uma palestra e outra, porque a gente não conseguiu marcar uma reunião específica com o pró-reitor, a gente sabe que ele vai estar na conferência X e que nós vamos tentar fazer esse pitch improvisado no intervalo da conferência. Então aqui a gente lista esse contexto. E com base nisso, cruzando essas informações, aqui nesse quadro maior, quadro 4, conteúdo, a gente vai pontuar o script da nossa fala. Então a gente vai colocar lá, vamos entregar a proposta impressa para o pró-reitor. Vamos começar a apresentação mostrando ela no tablet que a gente vai levar em mãos. Aí vamos explicar sobre o problema que o projeto da biblioteca pretende abordar de maneira X. Ou seja, aqui a gente vai colocar o script, ou seja, o passo a passo da nossa fala. Bom, nós estamos concluindo aqui já. Então esse planejamento, esse plano de pitch pode ser muito, muito útil para a gente criar apresentações objetivas, criar apresentações de impacto para esses parceiros, né? Bom, aqui eu trouxe um case que nós aqui, esse ano que passou, dentro do BiblioArt Lab, tem uma linha de atuação que é o Laboratório Rede de Leitores, que é onde a gente acolhe adolescentes e jovens que são leitores e que estão interessados em desenvolver habilidades e conhecimentos e competências com as redes sociais para criar empreendimentos criativos. Então essa molecada desenvolveu esse empreendimento que tem característica de um movimento cultural que chama Territórios Literários. Então só para vocês entenderem, o que eles fazem? Eles reconheceram que os livros digitais, os conteúdos literários disponíveis na internet é uma coisa que eles têm fácil acesso, é uma coisa que é gratuita, embora muitas delas não sejam autorizadas, mas é uma realidade que está aí. Então é um meio onde todos eles conseguem, por exemplo, uma alternativa para ler um livro que não tem na biblioteca, ou que eles não conseguiram comprar, ou que um colega não tem. E aí eles reconheceram também que a cidade tem vários pontos que tem internet aberta, pública ou privada, e que tem grande fluxo de jovens. Então, a pergunta deles, que gerou o desenvolvimento desse movimento, é como que a gente pode utilizar, ocupar esses espaços públicos da cidade, sua representação virtual, para difundir e estimular a leitura de obras que estão disponíveis pela internet. Então, criou-se aí esse movimento que era criar um site, vão alocar nesse site livros, cada mês uma série de livros, de 3 livros digitais que estão disponíveis aí na internet. Eles não publicam livros para ser lidos ou baixados, eles apenas redirecionam links já disponíveis, e vamos utilizar as artes gráficas, ou seja, a criação de cartaz de sinalizações urbanas integradas ao uso do QR Code, para que os jovens possam, ao passar nesses locais que têm acesso à internet, eles possam fotografar esse código e ter ali na mão, no tablet, no celular, 3 opções de leitura. Então, nós lembrando lá dos primeiros slides, começamos gerando influência no ambiente, ou seja, aqui, que está colocado aqui em toda essa parte direita do slide, nós temos abaixo um print do YouTube, ou seja, nós sugerimos que a imprensa fizesse matéria sobre essa movimentação dos meninos, sobre a ideia deles, sobre o projeto que eles estão desenvolvendo. Aí conseguimos pauta na televisão local, pauta nos jornais, ou seja, essa informação já estava disponível para toda a comunidade de alguma forma. Nós fomos informando setores específicos da comunidade, como a educação pública, né, as universidades, através de e-mail marketing, sobre o andamento desse processo, ou seja, fazendo com que essa ideia, esse projeto,
já tivesse informação, que as pessoas pudessem tropeçar, topar com a informação sobre esse projeto na internet, né? Ao mesmo tempo, para gerar esse ambiente de influência, os meninos foram publicando os processos de construção do trabalho deles, diariamente através das redes sociais do projeto que eles criaram. Então publicam foto deles grudando cartazes, publicam foto deles construindo, escolhendo os livros, editando o site, enfim. Então todo esse universo está aqui do lado direito, são conteúdos, são ações de comunicação que lá no fundo tem como objetivo ajudar a gente a conquistar parceiros. Aqui nós estamos tentando informar as pessoas, influenciar o ambiente, mostrar que nós temos viabilidade para fazer essas coisas, que nós já estamos conseguindo fazer isso. Bom, aqui do lado esquerdo, nós temos duas ocasiões de conversa com os dois públicos específicos para buscar parcerias para desenvolver essa programação, esse projeto. Então, com os 4 meses que essa molecada começou nesse trabalho, a gente reconheceu que o acesso dos livros para essas sinalizações que foram colocadas em espaços públicos da cidade estava baixo. Ou seja, não estava atingindo todo o potencial que tem. Então, nas análises que a gente fez juntos, identificamos que a gente precisava de ter locais mais estratégicos. Identificamos que as escolas são locais onde concentram-se os jovens, onde tem internet, na maioria delas tem internet Wi-Fi, embora não seja aberta, mas tem ali essa infraestrutura, e é um local onde se dá boa parte da construção das experiências de leitura dessa molecada. Então pensaram, nossa, temos que ter a parceria das escolas. Ah, mas a gente vai conversar escola por escola? Não, vamos tentar ganhar a Secretaria de Educação. Então, fizemos aquele planejamento, quais seriam, precisamos conversar com a Secretaria de Educação, precisamos conversar com as escolas. E aí, como que a gente vai começar com a Secretaria de Educação? Definimos que a melhor pessoa, ou o melhor grupo de pessoas seriam esses 4 jovens que estudam em escolas públicas diferentes, que têm uma boa capacidade de articulação, falam muito bem, estão intensamente relacionados com a produção dessa programação, e seria simbólico, tanto para esses interlocutores como para a construção dessa imagem pública do projeto, que eles fossem os interlocutores da programação com a prefeitura. Então agendamos uma reunião e eles foram lá apresentar esse projeto para a Secretaria Municipal de Educação. Qual que era o objetivo? O objetivo dessa comunicação, dessa primeira imagem, eles levaram uma proposta impressa de uma folha simplificada, cujo o objetivo final era fazer com que a Secretaria de Educação ajudasse esse grupo a mobilizar escolas interessadas em aderir a esse movimento de territórios literários. Encontrar uma forma para fazer isso. Então, eles queriam sair de lá com isso, com a Secretaria dando sinal positivo, indicando qual que é a melhor forma da gente mobilizar essas escolas. E conseguiram isso. A Prefeitura sugeriu que eles preparassem um texto para uma chamada, um mini edital, e que fosse lançado através do site da Secretaria de Educação, e que a Secretaria de Educação ia divulgar isso para as escolas, porque eles têm o e-mail oficial das escolas, os contatos dos diretores, coordenadores pedagógicos, professores e tudo mais. Bom, feito isso, várias escolas se inscreveram. Falaram, nossa, nós queremos participar, queremos criar esses territórios literários dentro das nossas escolas, queremos desenvolver nossos professores, nossos alunos, beleza. Então, foi feita uma inscrição, eles fizeram uma inscrição online, as escolas se inscreveram, e foi preparada uma outra situação de comunicação, ou seja, um outro pitching, outros conteúdos de apresentação desse projeto para possíveis parceiros. A gente já tinha ganhado a prefeitura, que ajudou a gente a mobilizar as escolas. As escolas agora era necessário, de fato, transformar o interesse das escolas em um engajamento da sua equipe, da comunidade escolar, na viabilização desse projeto Territórios Literários. Então, fizemos uma outra reunião com a participação da prefeitura, de professor, coordenador e diretor pedagógico. Foram inscritos 4 escolas se inscreveram. 4 escolas se inscreveram para esse momento. E aí, ao contrário
diferente da primeira reunião com a prefeitura, quem foi o interlocutor desse momento fui eu, que estou mais acostumado com a linguagem, com o universo didático-pedagógico, com as dificuldades das escolas, né? Quando a gente foi fazer o planejamento do pitch, tínhamos lá toda essa questão de quem são eles, quais eram os desafios que eles têm. Então foi identificado ali a dificuldade de mexer na rotina da escola, a aversão das escolas com o novo, com a quebra de paradigmas e tudo mais. E aí eu fui o escolhido pela tropa toda a conduzir esse diálogo. Preparamos uma apresentação impressa e uma apresentação digital que foi transmitida, que foi exibida em um telão, já que nós estávamos ali. Nessa foto não aparece todos, mas estávamos ali em 12 participantes. E um outro elemento desse processo de comunicação foi uma ata da reunião, de onde as alunas participantes desse projeto iriam registrando ali as sugestões, as críticas, as dúvidas das equipes das escolas para a gente reestruturar a nossa proposta. Então, fizemos, depois de todo aquele estudo, do planejamento do pitch, planejamento de comunicação, nós conseguimos criar essas situações, que foi um conjunto de situações de diálogo com o mesmo possível parceiro, para a gente conseguir viabilizar isso. Mesmo assim, no universo de 23 escolas municipais e mais 8 escolas estaduais do município, apenas 4 se inscreveram e depois de tudo isso, 2 aderiram ao programa e mantiveram ao longo do resto do ano nessas atividades. Ou seja, é um trabalho constante, né? É um trabalho que exige uma revisita constante e um trabalho de análise no que deu certo e no que deu errado, porque é delicado, é complexo, igual a gente estava falando, igual a gente vem tentando construir essa nossa comunicação ao longo da apresentação. Então aqui tem um exemplo de como a gente trabalhou a comunicação em diversos aspectos, com diversos... a mesma proposta de programação para um diálogo com diferentes públicos, diferentes situações, diferentes conteúdos, mas diz que todos trazem uma identidade comum, uma harmonia, uma sinergia entre o que está sendo falado, por conta da utilização dessas ferramentas, desses mecanismos, por conta da gente ter planejado antes, ter identificado os melhores, qual vai ser a abordagem, qual que é o melhor canal para falar com tal parceiro e tudo mais. Finalizando aqui, eu trouxe isso. Bom, André, eu acho que na verdade aqui era só mais um exemplo de uma proposta que a gente escreveu, mas o básico é isso. O básico são essas ferramentas para poder estabelecer o mínimo de planejamento nas ações de comunicação. E eu acho que essa reflexão que tem que ter por trás de tudo isso, de que a comunicação hoje ela é feita a partir das relações de influência, que a gente precisa construir um sentido, que quando a gente for falar com o nosso possível parceiro, a gente tem que trazer as histórias que estão sendo vivenciadas para a criação dessa programação, né? É muito importante a gente conhecer mais a fundo com quem a gente vai falar. E essas duas ferramentinhas aí que são simples, elas podem ser úteis para esse exercício de organizar, de otimizar esse diálogo com os parceiros. E aí eu me coloco à disposição aí para todo mundo que tiver interesse em saber um pouco mais sobre esses casos ou outros, sobre aprimoramento dessas ferramentas. Eu estou lá no grupo também, no grupo do Facebook, é só me buscar lá. Eu só queria mostrar uma coisinha aqui rapidinho. Aqui nesse exemplo de proposta impressa, que foi usado em outra ocasião, né, eu tenho aqui, depois de contar quem somos, né, o que é de fato essa programação que a gente está propondo, como a coisa acontece na prática, quais são as nossas necessidades, né, o que a gente está querendo desses possíveis parceiros, a gente coloca aqui as contrapartidas, ou seja, aquilo que a gente vai oferecer
para esse possível parceiro de retorno. Então aqui, qual que é o grande capital que a gente tem? Por exemplo, na Casa da Árvore, no projeto Milho Arte Lab, é a nossa capacidade de comunicar. Então, qual que é as nossas contrapartidas estão baseadas em fazer com que vincular a marca desse possível parceiro com as estratégias de comunicação e divulgação do projeto. Então, o que eu coloco como contrapartida? A realização de um evento para apresentar esses parceiros dentro da biblioteca. Eu coloquei aqui que esse projeto ele vai gerar 6 eventos ao longo do ano, em que cada evento esses parceiros vão ser citados, né? Eu listei aqui todas as ações de redes sociais que a gente vai produzir. Por exemplo, nós vamos fazer quantos posts ao longo do ano e que tipos de posts em que a marca deles vai estar associada, que eles vão ser citados como apoiadores, né? Quais os anúncios que nós vamos fazer na internet, coisas que muitas vezes dá para fazer sem investimento financeiro por nossa parte, né? A filantropia pura hoje ela é rara, ainda mais porque nós vamos dialogar basicamente com pequenas e médias organizações, né? Ou seja, muitas delas que não têm uma política de responsabilidade social definida, né? Que não tem ali critérios internos para orientar quando que eles patrocinam, quando que eles apoiam uma ação da comunidade, né? Então, essa linguagem, essa contrapartida, mostrar onde a marca é inserida, aonde a gente vai vincular a imagem do projeto à imagem deles, é fundamental para eles reconhecerem possíveis ganhos nessa relação. Além de nós colocamos aqui também na lâmina, na parte final do projeto, um pouco sobre essa dimensão mais sutil das contrapartidas, que a contrapartida da biblioteca para esse possível parceiro não é só inserir a marca deles no material de comunicação, né? Que a contrapartida do projeto é também gerar um ambiente fazer com que no nosso caso aqui, que era uma proposta de uma revista literária digital feita por jovens. Qual que é a contrapartida desse projeto? O projeto está aumentando a capacidade desses jovens de construírem a sua própria cidadania, está contribuindo para a redução das desigualdades, né? Tudo isso ambientado nessa, ou seja, a gente está apresentando esse conceito de responsabilidade social para essas empresas que possivelmente não têm isso de uma maneira amadurecida entre seus processos internos. Beleza? Gente, é isso. Valeu aí a atenção. Eu estou à disposição para quem quiser saber mais ou discutir qualquer outra coisa relacionada a isso. E, bom, a partir do momento em que o conteúdo for postado lá no grupo, a gente pode também reaquecer essa discussão lá, né, de uma maneira assíncrona, que a gente pode, né, cada um em seu tempo, deixar um comentário, trocar uma ideia. Eu espero que tenha, de alguma forma, contribuído, né, com esse desafio que a gente tem pela frente aí de conquistar parceiros, né? Ou seja, vamos focar nas nossas histórias, encontrar boas histórias, encontrar um jeito bonito e interessante de contar essas histórias e bola para frente. E é isso aí. Beleza? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário?